Bom dia, senhores associados, pensionistas. Hoje, 28 de junho de 2024, às 8 horas, declaro aberta a 101ª Assembleia Extraordinária. Atendendo o Estatuto e o Regimento Interno, a pauta do dia será reajuste de mensalidade. Convido o senhor presidente da associação para a composição da mesa e abertura dos trabalhos. Com a palavra o presidente Costa. Pois bem, bom dia a todos. Eu quero, aqui com a mesa já composta, apenas falar os nomes dos membros que compõem a mesa. O tenente Firmino, vice-presidente da Aspometron, o Major Coelho, secretário-geral da Aspometron, o tenente Bessani, diretor de patrimônio, tenente Davi, diretor social, e aqui conosco também o doutor Luceno, diretor jurídico, ou seja, assessor jurídico da Aspometron. Nesse momento, eu quero passar a palavra ao senhor secretário, o Major Coelho, para a leitura da ata anterior. Obrigado. Faço, neste momento, a leitura da ata da 100ª reunião de Assembleia Geral Extraordinária para o quadriênio 2020-2023. Ao 22º dia do mês de setembro do ano de 2023, às 9h30, nesta cidade de Porto Velho, capital do estado de Rondônia, no salão de festa da sede campestre da Aspometron, localizada na estrada da Areia Branca sem número, na cidade de Porto Velho, Rondônia, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária a diretoria executiva da Associação dos Policiais e Bombeiros Militares do extinto Território Federal de Rondônia, Aspometron, e os senhores e senhoras associados e associadas federais e estaduais nos termos do inciso 3º do artigo 8º do Estatuto Social desta entidade, sob edital de convocação datado de 1º de setembro de 2023 e publicado no dia 1º de setembro de 2023 no Jornal Diário da Amazônia e redes sociais oficiais da entidade, para discutir e deliberar as seguintes pautas. Ordem do dia. A. Escolha dos membros da Comissão Eleitoral para o quadriênio 2024-2027. B. Definição de valores a título de remuneração para a diretoria executiva e Conselho Fiscal. Realizada a leitura do ato de convocação, o diretor-secretário abre a sessão em terceira chamada. Para constar, até o presente momento foram registradas a presença de 197 associados federais e 91 associados estaduais. Aberta a sessão, a mesa diretora foi constituída pelos seguintes membros: Luiz Francisco da Costa, presidente; Dr. Luceno José da Silva, secretário; Dr. Ananias Pinheiro da Silva, assessor jurídico; Dr. Arcelino Leon, advogado; Doutora Carina Rocha Prado, advogada; Roberto Pedro da Silva, presidente do Conselho Fiscal; e Esther Freitas dos Santos Lara, pensionista. A mesa diretora foi presidida pelo presidente da entidade, o senhor Luiz Francisco da Costa, e secretariada por mim, doutor Luceno José da Silva, diretor-secretário da entidade. Foi colocado para votação a dispensa da leitura da última ata de Assembleia Geral Extraordinária. O item foi aprovado por maioria. O diretor-secretário solicita a aprovação da Assembleia para inversão de pauta, justificando que o item A irá demandar mais tempo de cautela, conforme dispõe o artigo 46, parágrafo 3º do Regimento Interno. A solicitação foi aprovada por unanimidade. Dando prosseguimento, o diretor-secretário faz uma explanação sobre a definição de valores a título de remuneração para a diretoria executiva e Conselho Fiscal. Em suas palavras,
fala que houve uma reunião entre a diretoria executiva e conselho fiscal e chegaram a um consenso de 3 valores a título de remuneração para a diretoria executiva e um percentual de 40% a título de remuneração para o conselho fiscal, este aplicado sobre o valor da remuneração da diretoria executiva. Os valores definidos para serem submetidos em assembleia foram de R$ 12.000, R$ 10.000 e R$ 8.000. Após as explicações, o diretor-secretário passou a palavra ao senhor presidente para que faça as considerações pertinentes e submeta a matéria para apreciação e aprovação da Assembleia. Com a palavra, o presidente informa que foram definidos 3 valores em reunião entre a diretoria executiva e conselho fiscal para serem submetidos em Assembleia Geral. Informa que hoje o prolabore está suspenso por determinação da Justiça, mas que, com a aprovação da Assembleia, esta situação irá ser regularizada. O presidente coloca para apreciação e votação os valores a título de remuneração para a diretoria executiva e o conselho fiscal. Foi aprovado por maioria o valor de R$ 8.000 a título de remuneração para a diretoria executiva e percentual de 40% do valor a título de remuneração para o conselho fiscal. Dando prosseguimento à ordem do dia, o presidente pede para os associados que quiserem fazer parte da comissão eleitoral que se apresentem na mesa diretora para realizarem a inscrição. Foram inscritas 2 chapas. A chapa primeira foi composta pelos associados Manuel Pereira do Nascimento, Miguel Arcanjo de Holanda e Terezinha de Jesus Pereira. A chapa 2 foi composta pelos associados Silvio Roberto Lindoso, Marco Antônio Mota da Silva e Carlos César dos Santos Ramos Coimbra. Após a composição e inscrição das chapas, o presidente colocou para apreciação e votação da Assembleia. Devido ao grande volume de associados e para facilitar a apuração dos votos, foi adotada a dinâmica de separação de votos por recomendação do presidente do Conselho Fiscal, onde o lado A, o esquerdo, ficou para a chapa 1, e o lado B, o direito, ficou para a chapa 2. O presidente pede aos presentes que façam a escolha da chapa. Foi eleita pela maioria a chapa 1, composta pelos associados Manuel Pereira do Nascimento, Miguel Arcanjo de Holanda e Terezinha de Jesus Pereira. Para constar, um dos integrantes da chapa 2, Tenente Mota, reivindicou à mesa diretora que fosse realizada uma análise criteriosa de cada candidato, levando em consideração a adimplência da associação. Na associação, ressaltou ainda que só quem tem direito de votar e ser votado são os associados que estão com suas mensalidades em dia. O sargento Leite pede a palavra para se manifestar. Em suas palavras, falou que já realizou 3 eleições na Aspometron, faz elogios à pessoa do sargento Nascimento e declara apoio à chapa 1. O presidente faz um adendo após as colocações e informa aos presentes que tomou ciência de que há 2 candidatos inadimplentes e pergunta para a Assembleia se irão concordar com a votação nesses termos. O presidente concede a palavra ao coronel Lindoso para que faça as suas considerações pertinentes ao tema. Com a palavra, relata aos presentes a experiência que teve enquanto presidiu a Comissão Eleitoral da ASTI. Menciona o artigo 8º do Estatuto Social, onde regula os direitos e deveres dos associados, e que o inciso 1 do artigo citado é taxativo quando fala da condição para votar e ser votado. Em seu entendimento, explica que o referido artigo não cita a comissão eleitoral, mas de maneira genérica serve como parâmetro regulador para que todas as votações e que o associado precisa estar em dia com suas obrigações pecuniárias
para com a associação, para que possa votar e ser votado. O presidente concede a palavra ao Major Ubiraci. Com a palavra, tece esclarecimentos acerca do tema, fala que este ato é mero procedimento administrativo e que não leva os mesmos critérios adotados nas eleições da entidade. Se opõe a uma nova recontagem de votos, tendo em vista que muitos associados já saíram do recinto após a votação. Em seguida, em vista do impasse instaurado entre os associados, o doutor Firmino Muniz Bezerra propõe uma solução. Fala que o Estatuto prevê condições de impedimento. Como as duas chapas receberam votos, ambas as chapas receberam respaldo da Assembleia. Porém, como a chapa 1 foi a que obteve maior quantidade de votos, ela foi a vencedora. Porém, se houver algum fator de impedimento dentro do Estatuto, deve-se apresentar impugnação e, em um prazo razoável de 5 dias, a questão tem que ser resolvida. Encerra suas palavras. Após a deliberação, o presidente passa a palavra para o doutor Leon para fazer esclarecimento das ações jurídicas em andamento. Após os encerramentos, como não houve nada mais a ser tratado, o presidente encerra a sessão. Estiveram presentes 197 associados federais e 91 associados estaduais. Eu, Luceno José da Silva, redigi a presente ata, que vai assinada pelo diretor-presidente e por mim, secretário-geral. Dela será extraída uma via para registro em cartório. Retorno a palavra ao senhor presidente para dar prosseguimento à Assembleia. Pois bem, sendo lido a ata da Assembleia Geral Extraordinária anterior, eu vou passar a palavra ao tenente Firmino para expor a proposta nesta Assembleia Geral. Senhor presidente Costa, presidente da Cristalina Associação Aspometron e a mesa aqui composta, cumprimento os demais diretores. Me reportar neste momento a todos os nossos associados e, por que não, as nossas pensionistas, todos os sócios da Aspometron. Eu gostaria de lhes dizer que, após diversas reuniões da nossa diretoria e ouvindo ao longo dos meses, este ano de 2024, vários sócios e, por último, nos últimos 2 meses nos grupos e, por fim, esta semana, depois de 9 anos do último reajuste de mensalidade da nossa Aspometron, nós decidimos apresentar para os senhores um valor na atual mensalidade, onde será reajustada por R$ 70. Presidente, depois de algumas pesquisas e analisando a nossa contabilidade da Aspometron, os valores que entram e que saem, urge a necessidade de apresentarmos ao nosso sócio este aumento na mensalidade de R$ 70. Informando aos senhores que esta mensalidade só alcançará os nossos sócios do quadro federal. Então, R$ 70 no reajuste da mensalidade, esta é a nossa proposta. Pois bem, a palavra final, nesse momento eu quero aqui deixar bem claro aos nossos associados, nós estamos começando neste dia, neste horário, a nossa votação online para o reajuste de mensalidade da Aspometron. Sabemos os problemas que hoje passa a Aspometron no que diz respeito à manutenção do órgão, manutenção da sede administrativa, manutenção da sede campestre,
Nós sabemos que no passado, quando houve o reajuste de mensalidade, foi na época em 2015, isso nós tínhamos 8 funcionários, funcionávamos em uma casa ali na José Bonifácio. Hoje nós temos, além da nossa sede campestre, nós temos hoje um prédio de 3 pisos, onde funciona a administração da Aspometron, o hotel de trânsito da Aspometron, isso dando apoio a qualquer que seja o associado que se desloca de qualquer lugar do Brasil e do estado de Rondônia. Nós, nesse momento, nós sabemos que não é fácil, com a arrecadação que nós estamos tendo hoje, com o patrimônio que nós temos hoje. Em vez de 8 funcionários, hoje nós temos 20 funcionários. Aumentamos a empresa denominada Aspometron, ela cresceu. Hoje, se qualquer associado que tiver contato de qualquer lugar do Brasil ou do estado de Rondônia, a procura de um apartamento, geralmente não tem um apartamento disponível, porque geralmente esses apartamentos estão lotados. E aí existe uma proposta de projeto nosso de crescer esse prédio, construir novos apartamentos. Nós sabemos, e quem já visitou a Aspometron sabe que o nosso prédio vai até o meio do terreno. Do meio do terreno para lá, é apenas um piso. Então, a nossa proposta para o futuro é aumentar esse prédio, fazer ele com 3 pisos até o final do terreno, para dar condições melhores de atendimento aos nossos associados e não acontecer muitas das vezes o que acontece hoje. Você liga e geralmente não tem um apartamento disponível para você. Às vezes você sai de qualquer outro local aí do estado de Rondônia, não liga com antecedência para reservar. Quando chega em Porto Velho, não tem um apartamento disponível. E muitas das vezes alguns associados ficam até irritados, porque nós não temos o apartamento, mas porque ele, infelizmente, saiu em caráter de urgência para trazer pessoas de sua família a tratamento de saúde, e aí se deparou no momento que não tem um apartamento disponível. Além disso, nós temos também, com este reajuste, nós temos a proposta de compra de uma van. Essa van é destinada a conduzir os nossos sócios, pacientes da Aspometron para os hospitais, dos hospitais para a Aspometron, aqueles que também vêm de viagem para o aeroporto, geralmente em uma cadeira de roda. A gente precisa se deslocar para buscar esse associado até a Aspometron, da rodoviária para a Aspometron rodoviária. Então, aí é o motivo de nós estarmos hoje, após 9 anos de reajuste de mensalidade, nós estamos nessa data de hoje, 28 de junho, através dessa eleição, convidando o senhor associado, a senhora associada, para que vote. Eu, particularmente, nós temos aqui a nossa proposta de votação e, com certeza, nós temos aí a possibilidade de votar online de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, neste dia, no reajuste de mensalidade da Aspometron. Eu, particularmente, vou votar, com certeza, assim como todos aqueles que têm interesse de votar. A proposta nossa é R$ 70 no reajuste de mensalidade, e aí, sim ou não, você vai votar em R$ 70 ou não nesse reajuste. Além da van, a proposta nossa é de contratação de um escritório de advocacia para a assessoria jurídica externa
dando aí o apoio aos nossos associados no estado de Rondônia e em qualquer lugar do Brasil. Eu declaro, neste momento, encerrado esta Assembleia Geral, agradecendo a cada um dos colegas que participam da mesa, aqui o Tenente Firmino, nosso vice-presidente, nosso secretário-geral, Major Coelho, o Tenente Bessani, o Tenente Davi, o nosso assessor jurídico, o doutor Luceno. Então, declaro encerrado esta Assembleia Geral. Obrigado.